Amém? Então vamos ler todos juntos. João 16, 32. E eis que vem a hora e já é chegada. Todos junto comigo, vamos lá. E eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Repita comigo esse pedaço aqui. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Pai, nós te louvamos e te exaltamos, Senhor, nas maiores alturas, porque Tu és o Deus que criou esse universo, Tu és aquele que nos criou em Ti. E, Senhor Deus, Tu és aquele que esquadrinha, Tu és o onipresente, onipotente, onisciente, Tu sabe todas as coisas. E nós estamos aqui nos expondo diante da Tua santa palavra, e que essa palavra nessa noite, que vem do Senhor, venha encontrar no nosso coração, Senhor Deus, um lugar que precisa ser mudado e transformado. E nos renova nessa noite, ó Deus, faz de nós, Senhor Deus, realmente, Pai, verdadeiros discípulos, sacerdotes, nação santa e povo escolhido do Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Pode sentar, irmãos. Amém. Irmãos, deixa Deus ministrar no teu coração nessa noite, tá? Porque nós temos que abrir, como o Apocalipse fala, eis que estou à porta e bato, né? Aquele que abrir, eu entrarei e cearei contigo. Então o Senhor quer entrar no teu coração nessa noite, o Senhor quer entrar na tua vida e quer fazer morada, não só morada, Ele quer transformar a tua vida. Ele quer fazer uma nova história, sabe? Ele quer mudar a direção, o sentido da tua vida, conforme a vontade dele na tua vida. Então hoje o tema da ministração é o Evangelho sobre seguir em frente, tá? E tem uma imagem aí, nessa imagem você já pode, né, borbulhar um monte de pensamentos no teu... Obrigado. Amém. Deixa o Espírito Santo fluir na tua vida, filhão. Amém? Então, esse é um grande desafio, tá? O grande desafio de todos nós, como discípulos de Jesus, todos nós como servos, como filhos de Deus, é seguir em frente, tá? E aí você pode pensar na sua experiência de vida, na sua própria existência aqui nessa terra. Você já se deparou muitas vezes e pensou assim, será que eu vou seguir em frente? Será que eu vou continuar seguindo? Né? A gente sabe que na nossa vida há muitos altos e baixos, muitas intempéries, muitas dificuldades na nossa vida, né? Coisas que muitas vezes a gente nem imaginava que aconteceria conosco, mas acontece. Mesmo porque, irmãos, nós estamos sujeitos a todas as coisas aqui nessa terra, debaixo desse céu, todos somos iguais e todos somos sujeitos, né, a todas as intempéries dessa vida. Tá? Chuva, sol, tempestade, trovão, né? Somos sujeitos a todas essas coisas. Então a pergunta vamos seguir em frente? Um grande desafio para você e para mim é viver em obediência, tá? Em santidade, e ser um discípulo de Cristo que, sem sentir, sem experimentar nenhum milagre extraordinário, nem nada sobrenatural, e muitas vezes coisas dando errado na nossa vida, e aí o desafio é seguir, o desafio é continuar. Para um discípulo de Cristo, né, que anda na vontade de Deus, eu posso dizer assim, eu tenho aprendido, e algumas vezes eu falei em casa, e aí que parece que está dando tudo errado, mas para aquele discípulo que anda na vontade de Deus e entende qual é a vontade de Deus, ele vai dizer sempre, está dando tudo certo. Está dando tudo certo. Porque é algo difícil você lidar com a vontade de Deus, com a soberania de Deus. Tá? Isso é um atributo de Deus, a soberania dele. Então, a vontade dele é
muitas vezes diferente da nossa vontade. Então, se você entende isso, como lá em Romanos 8:38 fala que nós entendemos e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Então, você chegar nesse nível de entender e compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você pode pensar, mas isso que está acontecendo comigo é muito ruim, é uma injustiça que está acontecendo comigo. Mas isso aí pode contribuir para algo na tua vida. A questão é de nós conseguirmos enxergar o que Deus está querendo fazer através dessa situação, através desse momento da tua vida, através desse processo que está acontecendo na tua vida. E se você realmente é um discípulo que entende e compreende a vontade de Deus, você, cedo ou mais tarde, você vai ver que foi bom para você. A Bíblia é cheia de exemplos da vida de José, né, que muitos de vocês conhecem, que foi preso, um jovem temente a Deus, um jovem que obedecia a Deus, mas aconteceu tudo isso porque Deus tinha um propósito. Qual era o propósito no final de tudo aquilo? Era salvar a família de José, de onde viria o quê? A descendência de Jesus. Então, diante desse desafio que o Evangelho é sobre seguir em frente, existe algo que tem acometido muitas pessoas, que eu queria comentar hoje, é uma das coisas que eu queria falar, é sobre a solidão. Tá? Que é um assunto que muitas vezes dá medo nas pessoas. As pessoas têm muito medo de algumas coisas. Né? Tem gente que tem medo de barata, tem medo de rato, tem medo até de borboleta, tem fobia de muitas coisas. Mas um dos maiores medos é a solidão. Eu sei que alguns de vocês, ou muitos de vocês, já tiveram esse sentimento de solidão, de estar sozinho. E esse estar sozinho, irmãos, é algo que vem para todas as pessoas. Uma hora você vai se sentir sozinho, vai se sentir em solidão. Para a pessoa se sentir na solidão e sozinho, não precisa estar com 100 pessoas, né, ao seu redor. Ela pode se sentir sozinha com a solidão com muitas pessoas ao redor dela. Existe solidão no meio da riqueza, solidão no meio, né, dos empresários, nas empresas, dentro da igreja também. Existe solidão, pessoas que estão na solidão. E a solidão, quando a pessoa se sente na solidão, ela abre, na verdade, uma porta, uma brecha para pensamentos negativos. Geralmente a pessoa que entra em solidão, ela se isola. Ela fica isolada, né? E aí gera nela um vazio. Gera nela um vazio. E esse vazio nada mais é que uma carência. É uma carência. Sabe? Pessoas carentes, sabe? E carência de vários tipos, de várias ordens. Uma carência que é a carência emocional, que aflige muitas pessoas. Essa carência emocional, ela traz uma certa dependência para as pessoas. Por quê? Nós lemos aqui nesse texto que Jesus, né, o próprio Cristo, ele se sentiu só. Algumas vezes. Tá? E se sentir só é diferente de solidão. Quando Jesus falou aqui para os discípulos, olha, eis que vem a hora, e já é chegada em que sereis dispersos. Ou seja, Jesus está anunciando, na verdade, o tempo que ele seria preso. E aí os discípulos, por causa da perseguição, eles iam abandonar Jesus, eles iam deixar Jesus sozinho. Então ele falando, como se fosse algo profético, eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Me deixareis só. Então Jesus ele ficou só.
Mas a gente vai continuar, a gente vai ver como vencer essa solidão. Como vencer essa questão de estar só, de se sentir só. E como eu falei para vocês, muitas vezes as pessoas elas têm uma carência. E quando essa carência afetiva, ou seja, uma dependência emocional que ela tem na sua alma, por causa de falta de afeto, amor, um cuidado emocional, e isso é gerado muitas vezes na própria família, por causa dos pais, os filhos com os pais não dão atenção devida para os filhos, né? Não demonstram o amor para aquele filho, sabe? E aí gera nele uma carência emocional. Então aí tem um vazio dentro dessa pessoa. E esse vazio é algo que eu estava imaginando uma pessoa, um ser humano nascendo, e ele já nasce, na verdade, com um vazio. E esse vazio é o vazio de Deus. Já nasce com esse vazio. Então, o evangelho que é sobre seguir em frente, né? Que muitas vezes, e sempre é assim, é você tomar a sua cruz e seguir a Cristo, mesmo tendo esse sentimento de solidão, de estar sozinho, e você ter essa atitude de continuar. O próprio Cristo, ele muitas vezes, e diversas vezes, Jesus ele ia para um lugar para ficar só. Só para orar, para buscar a Deus. E existe uma palavra que se chama solitude. Quem já ouviu falar sobre solitude? Solitude. Essa solitude, muitas vezes, é você, na verdade, você, pela sua própria decisão, ficar só. Entendeu? Tem religiões que não é a cristã, que não é o cristianismo, o evangelho de Jesus, elas pegam essa solitude para tentar se entender, sabe, para mergulhar internamente, para se conhecer, tem uma técnica aí. Mas pegando essa palavra de solitude, o discípulo de Jesus pega essa solitude para encontrar a presença de Deus. É você e Deus. E daí vem uma arma para você, sabe, sair dessa solidão, sabe, dessa tristeza profunda que muitas vezes pode gerar uma depressão na sua vida. Essa solidão vem por vários motivos, né? Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu já senti isso. Quando eu era adolescente, né? Não faz muito tempo. Então, eu vivia muitas vezes solidão, sabe? Porque eu não entendia muitas coisas que aconteciam na minha família e aquilo internamente me trazia tristeza e eu ficava em solidão, mesmo com 7, 8 irmãos dentro de uma casa, né? Então, isso acontece na vida do ser humano e está acontecendo em muitas pessoas hoje. Só que nessa época eu não conhecia o Cristo, não conhecia o Evangelho, né? Mas depois, quando comecei a conhecer, quando entreguei a minha vida para Jesus, né, por volta dos meus 16 anos, 17 anos de idade, eu comecei a perceber que existia, né, algo dentro de mim que era mais forte do que aquele sentimento. Que era algo que poderia suplantar toda aquela dor, toda aquela tristeza. Que era a presença do Espírito Santo de Deus. Jesus, antes dele subir ao céu, ele disse a si mesmo, olha, o Espírito Santo ele só vai descer, que é o outro Consolador, quando eu subir. Então, esse Espírito Santo, que é o Consolador, ele habita na vida de todos aqueles que entregaram a vida para Jesus. Porque a palavra de Deus diz que nós passamos a ser o quê? Templo do Espírito Santo, a habitação, casa do Espírito Santo de Deus. Então, na solitude, você busca a Deus. Busca a Deus. E a título de um testemunho, essa semana passada eu viajei a trabalho
para receber uma obra. E aí eu fui para um lugar que eu nunca tinha ido, que era tribos indígenas dos Paracanãs, lá no Novo Repartimento, né? Para lá de Marabá. E aí eu tinha uma equipe que ia, mas eu fui, eram 3 equipes da comissão, mas só fui eu. Então, na casa onde eu fiquei, né, lá na residência, ficou só eu nessa casa. E aí eu fiquei sozinho. Sozinho, sem ninguém lá, né, nenhuma pessoa. Tanto a solitude quanto a solidão, ela tem a ausência de pessoas. Então eu tô lá na casa, aí eu peguei meu celular e comecei a ver, aí apareceu um vídeo, né? Tava vendo lá o Instagram, e aí no Instagram da minha sobrinha tinha um vídeo da mamãe muito alegre no aniversário dela, que foi o último aniversário dela, que foi agora em julho. E aí, irmãos, veio uma tristeza profunda no meu coração. E eu sozinho. E aí foi, como diz a Manu, falava às vezes, é punk. E aí veio uma tristeza, sabe? Mas aí, irmãos, às vezes é difícil, muitas vezes, né, uma pessoa sair dessa situação de solidão, de tristeza. Mas aqueles que já são experimentados, é por isso que eu digo, você nessa caminhada de seguir em frente, você vai passar por muitas coisas. Isso vai ser experiência na sua vida e você, quando chegar novamente, você vai conseguir sair. E aí, naquele momento de tristeza, eu busquei a Deus. Então, eu usei o quê? A solitude. E aí, Deus começou a me mostrar. E eu comecei a pensar, antes eu pensar assim, Senhor, como é que pode isso, Senhor? Na minha tristeza. Como é que pode a minha mãe tão bem, né? As pessoas falavam assim mesmo que a pele dela estava rejuvenescendo, e aí de repente dormiu e não acordou mais. E aí você entra em crise por causa que a tua vontade não é a vontade de Deus, né? A minha irmã, que morava com ela disse que é a esposa do pastor Arimateia, a Sandra, ela disse que ela ficou com raiva de Deus. Ela ficou com raiva de Deus. Porque, irmãos, nessa nossa caminhada do Evangelho de seguir em frente, a gente se depara com a vontade de Deus que não é a nossa. Então, ali, naquele momento de eu me sentir só, e naquela tristeza que estava chegando, eu entrei em solitude com Deus. Eu comecei a buscar Deus. E sabe o que eu fiz no outro dia? Fiz jejum. Diga, Senhor, só o Senhor mesmo para me sustentar nessa hora. Só o Senhor para segurar minha mão nessa caminhada desse evangelho, que é o único que faz com que a gente siga em frente. Com que a gente siga em frente. E aí no outro dia eu fiz jejum, orei, clamei, aí já não orava mais nem por mim, já estava orando por todo mundo. O chefe lá da residência me chamou para almoçar, eu disse para ele, não, obrigado. Ele insistiu, eu tive que dizer para ele, olha, eu estou fazendo jejum. Estou com o propósito de Deus agora, eu estou clamando ao Senhor. E estou orando pela tua vida, pela tua família. Então, assim que acontece. Nós temos que buscar na solitude da vida a presença de Deus. Sabe? É porque só dele e só nele que nós conseguimos vencer todas as nossas dificuldades e tristezas para a gente continuar seguindo em frente. E quantas vezes Jesus Cristo não ficou sozinho, né? E Jesus, ele não andou na sua carência. Jesus andou sobre a vontade de Deus. E quando você anda sobre a vontade de Deus, as suas carências, as suas necessidades emocionais, elas são colocadas de lado. Porque você vai viver a vontade de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus.
Tem um texto que eu gosto muito, que quero que você abra, não sei se o irmão Júnior pode colocar aqui para nós, que é Lucas 22. Essa solidão, ela, na verdade, ela é um vazio na sua alma, sabe? Lucas 22, versículo 39 a 46. Amém? Então vamos ler aqui, ó. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passe de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então, Jesus no Getsêmani. Alguém sabe o que significa a palavra Getsêmani? Só o irmão Nairo. Máquinas de amassar. Pedras de mão. Getsêmani é isso, é o lugar da prensa. Tá? Aonde é o lugar onde acontece o esmagamento, sabe? Do fruto, que no caso era a azeitona, para tirar o azeite. Então, Jesus estava naquele lugar, o Getsêmani. Então, aqui Jesus, ele saindo como de costume, olha lá, essa palavra é importante, de costume. Então, Jesus, ele tinha o costume do quê? De ir para ali. Para quê? Para ficar sós com o Pai. Numa atitude de solitude, buscando a presença do Pai. Então, como de costume, ele ia ali para aquele Monte das Oliveiras e os discípulos acompanhavam. E chegando no lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. No versículo 43, diz assim: Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Então, quando você estiver passando por essa dificuldade na tua vida, você corre para onde? Para Getsêmani. Sabe? Para o Getsêmani, porque ali é o lugar escolhido para você orar, para você buscar a Deus, para você vencer nessa tua dificuldade, nessa tua luta. E ali é um lugar também de conforto. É um lugar também de consolo. Então, nesse momento, que muitas vezes é um vazio que sempre nos ronda, e eu digo que esse vazio é o próprio inimigo na nossa vida, tentando, que 1 Pedro 5 fala lá que o inimigo ele está ao nosso derredor, buscando alguém, alguma brecha. E esse vazio é algo que ronda todas as pessoas, porque quando nós viemos para Cristo, nós viemos com esse vazio, que agora é completado pelo Espírito Santo de Deus, pela presença de Deus, pela sua palavra. E lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 até o versículo 7, 8, fala que a terra ela era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia. E pairava sobre ela o Espírito Santo de Deus. Mas essa terra que era sem forma e vazia,
sem forma, você pode imaginar que é algo que não é definido, não tem uma forma, entendeu? Não tem uma forma. É assim, era a minha e a tua vida. Ela era sem forma e vazia. E pode acontecer que no nosso meio pode ter ainda pessoas sem forma e vazia. Pode estar aqui, né, envolvido com a ação do Espírito Santo de Deus, porque nós estamos adorando ao Senhor e nós estamos aqui no nome do Senhor Jesus, e o Espírito Santo de Deus está agindo, mas você continua ainda sem forma e vazia. Agora, se você continuar lendo lá em Gênesis 1, você vai ver que essa terra e tudo que havia nele foi tomando forma a partir de um ato. Quando o Deus Criador falou assim, haja. Haja. E a Bíblia fala que pela palavra de Deus tudo foi criado, lá em Hebreus fala. Então esse haja é uma arma na nossa vida. O que é o haja? É o logos, é a palavra de Deus. Entendeu? A Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é água que purifica as nossas vidas. Então é pela palavra de Deus que as coisas acontecerão. E essa palavra de Deus, ela tem que ser proferida pela nossa boca. Sabe, irmão? Você tem que levantar a sua voz, dizer assim, olha, em nome de Jesus, que haja na minha vida mudança. Que haja na minha vida a cura. Que haja na minha vida o brotar e o frutificar do que Deus colocou dentro de mim, porque Deus ele colocou dentro de nós dons que precisam ser usados no reino de Deus. Essa terra, em Gênesis, o que era sem forma e vazia, o próprio Deus ele começou dizendo assim, haja luz, haja firmamento, haja luzeiros. Falou também, terra, produza relva, ervas, árvores frutíferas, água, povoem-se em enxames de seres viventes, voe aves sobre a terra. Então tudo aconteceu através do quê? Da palavra de Deus. O haja de Deus. O logos. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Glória a Deus, porque essa palavra tem dado forma na nossa vida. Sabe? Essa forma tem trazido para nós uma identidade de discípulo de Jesus. De tal maneira que você venha cumprir o propósito que você foi chamado. Sabe? Você tem um propósito a executar nessa terra. Porque você foi chamado para isso. Você pode se sentir o menos capaz aqui. Mas quem te capacita é o Senhor dos Exércitos. Sabe? É o Senhor que te dá a vitória. Você já é um vencedor, irmão. Sabe? Você não tem que baixar a sua cabeça diante de uma dificuldade, diante de uma tristeza. Você tem que levantar a cabeça e olhar, sabe? Assim como Davi olhou para aquele gigante e não viu o gigante. Ele viu Deus Todo-Poderoso numa pedrinha que ele colocou lá na sua sacolinha. Então, irmãos, a gente tem que crer nesse Deus Todo-Poderoso, que ele pode agir, sabe? E mudar a nossa história, mudar a nossa situação. Em nome de Jesus, irmãos. Em nome de Jesus, você é a pessoa que Deus te chamou para ele moldar como um oleiro, sabe? Um oleiro que vai mudar a tua vida, que vai meter a mão aí dentro de ti, vai arrancar tudo aquilo que não agrada a ele. E ele vai colocar a palavra dele, vai colocar a vontade dele na tua vida, para que você venha caminhar e continuar e nunca desistir, irmãos. Apocalipse é assim mesmo, para aquela igreja, que era para voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor.
E muitas coisas têm acontecido e você tem que deixar do primeiro amor, sabe, irmão? Você tem, no teu coração, tem vindo uma tristeza e você tem deixado, sabe, essa tristeza chegar e esse vazio tem que ser enchido com alguma coisa e você tem completado com outras coisas. Eu quero dizer que você está num barco furado. Você vai afundar. Você vai afundar. Seguir em frente é uma atitude, é uma determinação que nós temos que ter. Sabe, é uma decisão nossa. É uma decisão nossa seguir em frente e aceitar a vontade de Deus na nossa vida, sabe? E pedir para Deus nos dar força para a gente conseguir aceitar as coisas que nós não conseguimos mudar. Tem coisa que você não consegue mudar a situação, mas você vai ter que seguir a si mesmo. Irmão, abra a tua boca e fale. Fale com ousadia, repreendendo, sabe? Repreendendo toda a tristeza, repreendendo toda a solidão, tá? Repreenda, porque você tem autoridade, irmão, sabe? Autoridade que Deus deu através de Jesus Cristo na tua vida. Em nome de Jesus. Aí você vai dizer assim, mas pastor, eu não consigo sozinho. Aí por isso que eu coloquei essa imagem aqui, ó. Eu não consigo sozinho. Duas crianças. Mas uma ajudando a outra a continuar a caminhada. Aqui Jesus, no Getsêmani, naquele momento de agonia, o que aconteceu? Deus enviou o quê? Um anjo para confortar ele. E Deus, ele envia quem aqui para lhe ajudar? O teu irmão, sabe? O teu irmão que está aí do teu lado aí. Ele envia quem mais? O teu discipulador, que muitas vezes você tem se esquecido dele. E muitas vezes o discipulador tem esquecido do seu discípulo também. Mas essa caminhada de seguir em frente, irmãos, é um com o outro. Não existe coisa mais linda nessa terra do que a igreja de Jesus. Sabe? Não existe. Porque a igreja de Jesus, que é o corpo de Cristo, um corpo que começa sem forma, mas a palavra de Deus vai dando forma. E tudo que é vazio vai se enchendo da presença de Deus. Amém, queridos? Então eu creio, irmãos. Eu creio que a gente vai se levantar todos os momentos que nós cairmos, Deus vai nos levantar. Todos os momentos que nós nos entristecermos, Deus vai trazer alegria no nosso coração. Em nome de Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus, ele tem um plano na sua vida. Sabe? Você que está aqui nessa noite, né, que você, porventura, não conhece ainda o Evangelho, ou que você começou essa caminhada no Evangelho. Eu quero dizer para você que essa caminhada é de muitas emoções. Muitas emoções. E um discípulo verdadeiro de Jesus é aquele discípulo que se arrepende. É aquele discípulo que reconhece o seu erro, que reconhece que precisa e que necessita de mudança, de transformação. Se você colocar de pé, nós estamos já chegando ao fim. Eu quero ler com você Colossenses capítulo 1. Pedir para o irmão Júnior colocar aí. Colossenses capítulo 1. A gente vai ler do versículo, deixa eu ver aqui, versículo 15 até o 23. A gente vai ler declarando isso.
tá? Eu quero que você leia comigo junto. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as invisíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. É ele a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio. Porque aprove a Deus e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. E a vós outros também, no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Cessado de firme, não vos deixando afastar na esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado toda a criatura de parte, do qual eu, Paulo. Aleluia! Glória a Deus! Então, irmãos, é Jesus Cristo. É Cristo. Tudo é por Ele, tudo é através dele, tudo é Ele. A própria criação, tudo foi feita em Jesus. Pedi para o Henrique Filho vir aqui.